Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos, né? Caso estejam aí também outras representantes. Essa live, na realidade, é uma idealização da Associação Brasileira de Psicomotricidade, o capítulo nacional, né, que elaborou esse processo dessas lives para o capítulo, e aqui o capítulo Pernambuco está representando, né, esse capítulo nacional. Nós já fizemos algumas lives e hoje nós recebemos Patrícia Távora, a vice-presidente, né, do capítulo, que irá trabalhar um tema de importância fundamental para a psicomotricidade. Eu não vou me alongar, porque a Silvana Omena irá fazer a apresentação e tratar do tema. Para não ser repetitivo, eu vou passar diretamente a palavra para a Silvana Omena, que é da nossa comissão científica. Silvana, é com você. Só quero chamar de Simone. Boa noite, sejam bem-vindos, né? Sintam-se acolhidos, né? Na nossa live Gira Saberes. E aí, vamos convidar hoje Patrícia Távora, que vai falar sobre o tema do atraso global do desenvolvimento, AUTEA, evolução diagnóstica e intervenções psicomotoras. Patrícia é sócia titular da Associação Brasileira de Psicomotricidade, psicanalista, mestre em psicomotricidade relacional, diretora da Argos e educadora física. E vem trazendo um tema que recebemos muito ainda em consultório, não é? Que é essa questão do TGD. E aí, né? Esse transtorno global do desenvolvimento. Um tema que recebemos muito, não é? E anteriormente vinha mais com esse diagnóstico, que é um diagnóstico dado às crianças abaixo de 5 anos, onde não tinha ainda, né, um diagnóstico já pronto, ou seja, eles davam esse diagnóstico e esperava completar os 5 anos e pedia que fosse feito sempre os estímulos, não é? Então, até hoje recebemos ainda com este nome, o diagnóstico, mas após 2013, com a revisão do DSM-5, não é? E 2014 já está dentro do TEA, né? Do transtorno do espectro autista, certo? E aí, Patrícia vem trazer sua contribuição hoje. Primeiro, ela vai fazer um momento de reflexão, né? Uma leitura fundamentando o seu tema. E após essa leitura, reflexão de fundamentação do tema, ela vai apresentar um estudo de caso, certo? De um paciente seu na clínica psicomotora. Patrícia, seja bem-vinda. Né? Estou te acolhendo aqui com muito carinho e vamos dar início ao seu trabalho, ao seu tema. Muito obrigada, Silvana. Muito obrigada a todo o capítulo pernambucano por esse convite. Também faço parte, estamos numa construção de lives, essa vai ser a última do ano. Agradeço demais esse apoio, esse acolhimento de vocês. Obrigada também às pessoas, né, que estão aqui. E espero que a gente possa ter trocas interessantes, construtivas nessa noite, tá bom? Então, vamos lá. Esse trabalho trata de algumas breves considerações a respeito da evolução diagnóstica da criança com
atraso global do desenvolvimento ao transtorno do espectro autista, e as perspectivas de intervenções psicomotoras, considerando a sustentação da criança sujeito a partir da minha experiência na clínica psicomotora infantil. O meu interesse e justificativa nesse tema do TGD ao TEA, evolução diagnóstica e intervenções psicomotoras, passa pelo fato de que algumas crianças bem pequenas, como falou Silvana, até 5 anos, são encaminhadas principalmente por neuropediatras com diagnóstico de TGD, transtorno global do desenvolvimento, no intuito de serem estimuladas na clínica psicomotora, individualmente ou em grupo, como parte de uma equipe multidisciplinar. No percurso terapêutico, muitas delas evoluem para o fechamento de diagnóstico de TEA e seguem com os seus protocolos de intervenções terapêuticas, e outras crianças, foco da nossa discussão aqui, permanecem em uma espécie do que eu chamo de limbo diagnóstico, mais próximos ou mais distantes dos principais marcadores de desenvolvimento esperados para a sua idade cronológica em um ou mais domínios do desenvolvimento. A evolução diagnóstica do TGD parte de termos anteriormente utilizados pela literatura americana, sobretudo. Uma referência bibliográfica que aborda de maneira bastante minuciosa essa evolução, eu fui encontrar numa revista paulista de pediatria, publicada em 2015, com o tema Atraso do Desenvolvimento Neuropsicomotor, mapa conceitual, definições, usos e limitações do termo. Foram 3 autoras que pesquisaram nas fontes de revistas reconhecidas cientificamente, como Cielo Brasil, Web of Science, PubMed, e elas utilizaram a palavra-chave atraso e retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, Developmental Delay e Global Developmental Delay. Elas selecionaram 71 artigos para a construção desse mapa conceitual. Desses 71, entre eles, 55 eram internacionais e 16 nacionais. Os termos mais encontrados foram Global Development Delay e Development Delay na literatura internacional. E na nacional, retardo e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Internacionalmente, o transtorno global do desenvolvimento surgiu em meados da década de 1940, vindo a ser mais conhecido na década de 1990. No Brasil, o termo começou a ser usado na década de 1980 e vem sendo frequentemente citado na literatura, embora, como também comentou Silvana, a gente já vê, né, já sabemos que está dentro do TEA, né, a partir do DSM-5. Percebe-se, então, na literatura nacional e internacional que o atraso do desenvolvimento foi considerado sob diversos nomes e diferentes aplicações e conceitos. Na Cielo Brasil, por exemplo, foram encontrados termos como atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, atraso do desenvolvimento global. Na Web of Science, outro exemplo, foram encontrados os termos Development Delay, Global Development Delay, Neuropsychodevelopment Delay, enfim, vários outros termos americanos. E o que é que a gente encontra nas publicações nacionais, né? Que o transtorno global do desenvolvimento, a partir do DSM-5, a partir de 2014, foi absorvido com base no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, dentro do transtorno do espectro autista, juntamente com as psicoses infantis ou transtorno desintegrativo da infância, e transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação. Ou seja, os antigos transtornos globais estão hoje colocados e caracterizados como autismo. É interessante destacar que se usava muito, que demonstravam dificuldade de autismo do filho.
talvez nesse período, há uma década atrás, mais ou menos, era muito mais difícil se falar de autismo. As pessoas entendiam que todas as pessoas que se apresentavam com esse transtorno teriam sintomas muito graves, muito severos, que ficariam isoladas, sem interagir com ninguém, fazendo movimentos estereotipados e repetitivos, né? Então, de acordo com as pesquisas mais recentes, não existe uma causa única do TGD, é multifatorial. Tem origem genética, causas etiológicas, as genéticas, como, por exemplo, anomalias cromossômicas, né? As etiológicas, como asfixia perinatal, infecções, dismorfias cerebrais, exposição a elementos tóxicos. Os pesquisadores afirmam que crianças com atraso no desenvolvimento global podem apresentar também maior risco de desenvolverem problemas socioemocionais, comportamentais e déficits nas aptidões sociais. Por exemplo, dificuldade para estabelecer contato com outras pessoas, independente da faixa etária, né? A comunicação feita tanto visual quanto verbalmente não é favorecida em uma criança pequena. Além disso, também se percebe uma incapacidade da criança começar ou manter um diálogo, uma conversação. Outro detalhe, né, que a gente pode observar é o fato de ser, algumas vezes, resistente ao toque, né? O que muitas vezes leva ao isolamento. Não são todas as crianças, mas a gente pode observar em algumas, né? Uma característica também é uma fala um pouco mais repetitiva, uma ecolalia, né? Uma fala mecânica, sem tanta espontaneidade, uma preferência em brincar sozinho, com um objeto específico. São alguns aspectos que a gente poderia trazer, né, dessas pessoas. Em 2017, pela Lei 13.438, foi recomendado um instrumento de identificação precoce do TEA, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e obrigatória no SUS. Então, é uma escala, né, é um teste que é composto por 23 questões. E aí os pais, eles devem responder a esse teste quando eles levam a criança na consulta pediátrica, geralmente entre o 16º e o 30º mês, né? Bom, embora já exista todo esse protocolo, algumas crianças são diagnosticadas com o transtorno global do desenvolvimento ainda, como também, né, falou nossa colega Silvana. E no meu ponto de vista, esses diagnósticos devem ser realizados por profissionais médicos, neuropediatras ou até psiquiatras infantis, de maneira criteriosa, os quais realizam vários encontros com a criança e seus pais, além de trocar informações com profissionais, e todo o processo da criança vai sendo conduzido com o cuidado e acolhimento necessários, com respeito às suas dificuldades e potencializando suas habilidades. Por outro lado, lidamos também com essas crianças pequenas que são avaliadas com pouquíssimos critérios clínicos médicos, encaminhadas para uma longa lista de intervenções multiprofissionais e assim prosseguem por longos anos de tratamento, né? Entendemos a importância primordial dessas intervenções precoces, entendemos que os profissionais da área médica precisam também sugerir algum CID para que esses planos de saúde possam autorizar, porque são tratamentos muito caros, alguns deles, né, muito custoso para as famílias que às vezes não têm essa condição, né, mas também precisamos pensar, né, o que me preocupa é como essa criança é afetada a partir da marca da palavra atraso, transtorno, por anos a fio. O quanto isso que eu trago aqui de limbo diagnóstico quer dizer a espera de uma criança por algo que pode ou não pode ter, que pode ou não pode ser, de maneira mal conduzida pelos médicos e terapeutas responsáveis, poderão trazer para a criança marcas negativas no processo de construção de subjetivação em seu corpo,
Nesse sentido, entendo que devemos ter uma atenção primordial na evolução desse diagnóstico com as crianças, como, por exemplo, o manejo dessas expectativas e acolhimento das famílias, sobretudo as palavras, a forma que será falado para essa criança, né? Que a respeito do seu desenvolvimento atípico, em alguns casos, questionamento a respeito das terapias propostas e também do diagnóstico sugerido, pois a voz potente do médico pode gerar uma ansiedade para a família, com ressonância muito negativa para a criança. Elaborações de relatórios bem detalhados a respeito da evolução da criança, socializando-os com a equipe multidisciplinar atuante no caso, e uma contínua avaliação, né? Avaliar a necessidade também de ir à escola para que se possa perceber se o ambiente escolar é construtivo para a criança, não apenas do ponto de vista pedagógico, mas também social relacional, entre outros aspectos que a gente poderia citar aqui, né? Trouxe alguns. Diante dessas questões e na perspectiva da compreensão do lugar da criança sujeito, Alfredo Jerusalinski, em 2015, nos remete a uma discussão para as escolhas das intervenções terapêuticas, ressaltando o lugar dos pais na formação dos sintomas e na escuta analítica, e vai trazer uma reflexão extremamente importante na contemporaneidade, quando afirma uma posição ética e técnica da sustentação da criança sujeito, a partir da consideração do sujeito como efeito das incidências e articulações dos discursos sociais, da função paterna e materna e de uma singularidade que se apoia em uma corporalidade. Isto posto, as intervenções na clínica psicomotora com essas crianças sugerem que o psicomotricista se coloque em uma atitude de escuta, em um espaço desculpabilizado, para que ela possa experimentar possibilidades e encontrar sua própria inscrição sem se sentir invadida pelo outro. Portanto, temos dois caminhos de intervenções aqui discutidos. Aquelas crianças que evoluem para o TEA e aquelas crianças que não evoluem para o TEA, que podem não evoluir para o TEA, né? Para as crianças que evoluem para o TEA, embora não seja o foco dessa nossa reflexão, a gente poderia pensar em intervenções como brincadeiras sensório-motoras, prazerosas, para que a criança possa pensar em libidinizar o seu corpo, brincadeiras de asseguramento profundo, que podem ser bem elementares, mas que podem sugerir o surgimento de algo simbólico, ainda que preliminarmente, brincadeiras de imitação, com tentativas de se unir aos movimentos repetitivos, tentando um diálogo tônico para que possam surgir comunicações expressivas ou verbais. E as crianças que não evoluem para o TEA, essas que eu falo, né, que ficam nesse tempo de espera, nesse limbo, que é o que nos interessa nesse estudo, são aquelas que sua expressividade psicomotora pode começar a aparecer, né? A gente pode começar a ver a partir um corpo ali, seja de uma forma inibida, de uma forma inibida, instável. Quer dizer, começam a aparecer repetições dessas situações convencionais da sua história de vida. Aos poucos, essa criança vai se permitindo ser perfurada por esses significantes, ou seja, eles vão dando lugar a um corpo, né? Aí podemos pensar que esse sujeito pode começar a se constituir, né? Um sujeito corporizado. E é muito importante, por meio dos mediadores, por exemplo, como gesto, olhar, voz, que potencializam os encontros na clínica psicomotora, onde o corpo do psicomotricista e suas singularidades, enquanto destinatário e depositário dos afetos nesse campo clínico, quer dizer, a construção dessa relação transferencial e do encadeamento desses processos simbólicos poderão ir acontecendo, né? Então, esse entre dois, uma relação adulto-criança, é a base para que esse processo de ressignificação dos afetos aconteça. E é importante nas suas intervenções o psicomotricista perceber
Se por acaso esse processo na criança, com um diagnóstico prévio de transtorno global do desenvolvimento, começa a aparecer, né? Então, será uma contribuição muito valiosa na prática clínica, junto com a equipe multidisciplinar, a gente perceber essa possibilidade no jogo da criança, nesse jogo espontâneo da criança, né, em relação. O Winnicott vai dizer, em 1987, que a relação com o objeto primário, suficientemente bom, é, portanto, uma condição para o processo de subjetivação. E será nesta relação primordial que o padrão para a relação objetal da vida do sujeito irá se assentar. Então, eu vou também aqui trazer um caso que a gente vai poder observar ao longo, né, dessa espera, dessa criança, o quanto ela começou, né, a trazer outras possibilidades nessa relação com o terapeuta e o quanto a gente pôde olhar junto com a equipe para uma outra possibilidade dessa criança que, a princípio, né, assim como outras crianças que chegam para a gente, tem uma possibilidade, né, de se fechar esse diagnóstico do transtorno do espectro autista, mas também pode evoluir para outras possibilidades, e é isso que eu pretendo aqui discutir com vocês, né? Então, esse caso, ele ilustra o percurso de um garoto encaminhado para a clínica psicomotora relacional, e que a família, ao perceber seu desenvolvimento atípico aos 3 anos, o levou ao neuropediatra. E ele foi diagnosticado com transtorno global do desenvolvimento, né? Aos 5 anos, ele começou o trabalho de intervenções em aba, e aos 5 anos o médico fechou o diagnóstico de TEA, moderado. Nesse mesmo período, a família levou para um outro neuropediatra que novamente retomou o diagnóstico anterior de transtorno global do desenvolvimento. Então, essa criança, ela lida, né, a sua família lida com essa questão, né? Então, a família relata que desde os 3 anos, a criança realiza terapia ABA diariamente em sua casa, né? O que, segundo a família, reduz substancialmente o tempo para fazer outras coisas que eles trazem, como tempo de lazer e do brincar em família, é um relato da mãe. Falam de uma rotina entre eles muito desgastante, muito rígida, com muitas terapias, muito controladora. O pai é o provedor, e por isso, segundo a mãe, muito ausente. E essa criança chegou na primeira sessão bastante agitada, muito ansiosa, com muita dificuldade de se separar dessa mãe, comunicando-se de maneira pouco funcional, né, com eventos de birra, choros intensos e algumas estereotipias também. Um corpo muito inquieto, né, e hipercinético. E após alguns meses de trabalho, e a partir desses relatórios que foram sendo construídos e enviados para a equipe e a neurologista, que o acompanhava, o neurologista, ficou decidido que seriam reduzidas as terapias ABA e daria início à terapia de abordagem analítica, de maneira individual também. Então, essa criança, ela permaneceu no ABA, com algumas sessões, permaneceu na psicomotricidade relacional em grupo, terapia ocupacional e fonoaudiologia, e iniciou também um atendimento individualmente. E aí formou-se essa equipe de trabalho, né? A partir dessa etapa, o que eu acho interessante nesse caso é que no momento em que a criança foi experimentando um espaço de jogo mais livre e espontâneo, centrada, né, no que a gente conversou anteriormente, nessa criança sujeito,
foi modificando o seu funcionamento e comportamento, né? E aí eu trago um pouco esse recorte, um recorte de uma cena que fica evidente esse processo em que a criança expressa a sua possibilidade de aparecer um jogo simbólico e falar do seu incômodo. Revela um conteúdo que vocês vão ver de dominação, que fala um conteúdo manifesto, né, mas que fala de um outro conteúdo que é esse incômodo, desse desprazer, dessa relação, que a própria mãe também sente, né, com ele. Essa criança, ele ainda permanece com esse diagnóstico aí, né, de TEA e de TGD, ainda não se tem uma definição, mas a gente percebe que essa criança simboliza e fala de si para o outro, dos seus desejos. Então, a meu ver, né, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar, né, que é uma imagenzinha rápida, e aí depois eu volto aqui para a gente fechar, tá bom? Esther, tu podes mostrar? Posso, Paty, só um momento. Já Tá. visualizou? Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Vocês estão vendo, minha gente? Sim. Sim. Pronto. Então, eu trouxe aqui, né, essa criança, ela é do sexo masculino, hoje com 6 anos, e é essa queixa, né, como eu já falei, desse comportamento opositor desafiador, birras e forte componente ansioso. Eu coloco essa interrogação porque foi o que a gente está, né, trazendo aqui como discussão, né? Então, veja, o que é que aconteceu nesse recorte da cena? Após uma disputa, vocês estão vendo cordas aí no chão, espaguetes. Então, a minha orientação é a psicomotricidade relacional, né? Então, o meu trabalho com ele é um trabalho em grupo em psicomotricidade relacional. E aí, o que é que aconteceu? Após uma disputa anterior comigo, com o terapeuta, pela corda, por esse objeto que mediava a nossa relação, a criança começa a solicitar que eu o amarre. E seu corpo vai se moldando pelos gestos e expressões, dando um sentido ao jogo, né? A esse jogo que começa a aparecer a esse jogo simbólico, né? E seu pedido é de ser preso. Seu corpo vai se moldando ao objeto de maneira que o ritual vai representando seus desejos inconscientes ali presentes, a partir de sua história familiar. Então, inicia-se um jogo simbólico de dominação da criança a pedido dela. Sua fala verbal vai seguindo um ritual de movimentos com sentidos próprios, né? E após a sua experiência no corpo de ser dominado, ele me convoca a repetir a cena, dessa vez estando o psicomotricista do lado oposto. Ele expressa o desejo de me dominar, prender, e vai realizando gestos e rituais. Seu tônus demonstra uma semelhança, né, naquele anterior, porém ele agora no controle. E aí ele me amarra, tapa a minha boca, inclusive, e imobiliza todo o meu corpo. Eu coloquei aqui seu corpo, mas é o meu corpo, viu? Desculpe, minha gente, tá errado. Parece um desejo de calar esse adulto, controlar o adulto, né? E o psicomotricista fica ali imobilizado e calado. Enquanto, nesse momento, não aparece aí, eu não consegui captar essa cena, mas aí ele sai, corre pela sala, né? E por alguns minutos, depois ele volta, né? Nesse correr, me deu a sensação, não, como eu disse, não aparece aqui na cena, mas uma liberdade, uma espontaneidade nesse corpo, né? Aí ele volta, e na sua volta a comunicação acontece pelo seu olhar, e aí um olhar de contentamento, mas também de tristeza. Nesse momento ele começa a me desamarrar, e terminou, né? Então, o que é que eu gostaria aqui de fechar, para a gente
entender, né? A meu ver, esse caso confirma a importância de ficarmos atentos na evolução desse diagnóstico, dessas crianças que ficam nessa espera, né? Nesse limbo diagnóstico, e que muitas vezes gera, como eu já falei acima, né, uma ansiedade para essa família, uma ressonância negativa para essa criança, né, no que ele escuta desses atrasos, de um desenvolvimento atípico, de algo que ele, né, que pessoa é essa, né, que ele precisa ser, né? E penso que grande parte da clínica, inclusive, se dá também no acolhimento dessas famílias, né? Revisitando o lugar desse filho, que um dia, né, quem sabe, alcançará algum resultado esperado, né? Mas, principalmente quando se coloca muita ênfase em diagnosticar e esquecer esse sujeito na sua singularidade, na construção desse universo particular. E eu quero dizer que, assim, enquanto equipe multidisciplinar, enquanto psicomotricista relacional, não há um interesse no diagnóstico, mas no sujeito que pode vir a aparecer, né, em algumas crianças que a gente pode ver aqui, né, nesse caso. Quer dizer, uma criança que pode realmente começar a mostrar esse seu processo acontecendo. E para finalizar, trago um trecho da obra de Alice, no País das Maravilhas, quando o autor Lewis Carroll nos presenteia com um diálogo e que me afeta de maneira bastante intensa. No trecho em que Alice perguntou ao gato: "Você pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar?" Aí ele responde: "Isso depende muito do lugar para onde você quer ir", disse o gato. Aí ela responde: "Eu não sei para onde ir." E aí ele diz: "Se você não sabe, qualquer caminho serve." Né? Então, eu penso ser de suma importância que saibamos o caminho, que possamos defender e entender uma intervenção psicomotora, uma clínica, que considere essa implicação subjetiva da criança dentro, claro, dessa perspectiva de uma evolução diagnóstica, porque eu quero deixar claro que a gente não está falando de uma criança com transtorno do espectro autista, porque seria uma outra intervenção, como eu já falei, né? Mas nessa criança que está nesse processo, né? E com relação ao problema que ela traz, esse envolvimento do outro, família, desse outro família, escola, sociedade, né? De maneira cuidadosa e respeitosa a singularidade do sujeito em questão. E é isso, minha gente. Era o que eu teria aqui para acrescentar, para trazer aqui para vocês. Muito obrigada pela escuta. Obrigada, Pati. Pati, essa criança, ela apresentava, no caso, também comorbidades, né? Existe comorbidade, porque tem aí a questão da ansiedade, do TOD, não é? Como essa criança fica dentro do TEA, porque foi diagnosticado com TEA, não é? Depois ele volta ao primeiro diagnóstico, não é isso? Mas aí apresenta também o transtorno opositor desafiador, não é isso? Ele não tem esse diagnóstico do certo. opositor desafiador. O que certo, ele apresenta... Ele apresenta atitudes mais desafiadoras. Exato. Mas o que eu penso nesse caso é que há uma rotina familiar muito estressante, né? Então, parece que essa criança começa a sinalizar esse incômodo, né? Então, talvez essa reação dessa criança a essa rotina, né? A essa relação ali, como fica na cena, parece que mostra um pouco esse incômodo, sabe? Sim. Mas ele não tem
Certo. E uma dinâmica familiar bem sofrida, né? Também, né? Onde a mãe se sente invadida, não é? Ou seja, ela não encontra nem o seu lugar de mãe, né? Ela não se sente à vontade de ser mãe, não se sente segura, né? Não se sente até capaz, porque ela era orientada o tempo todo pelos profissionais dentro de casa. Não é isso? Exato. Não é? Exato. Uma mãe realmente sofrida, uma família, uma dinâmica familiar complicada, né? E essa criança, no momento interessante, nesse momento que ela é amarrada, que ela consegue se moldar, não é? Esse tônus, aí depois ela vai e vai para você. Ela deixa você preso. E aí, né? Que lugar é esse? Aonde ela te colocou, onde ela precisou colocar, ela não se entregou, né? Total. Naquele momento, mas depois ela foi em busca. Eu queria discutir um pouco, não é? Ela foi em busca, e amarrou e saiu. Precisou deixar você, mas precisou sair. Foi o momento livre dela. Exato. Isso fala, né, dessa necessidade, né, e que assim, havia um conteúdo ali, mas assim, manifestado por esse prender, né, quando ela prende, mas também fala de um conteúdo, né, mais latente, que é desse incômodo de se sentir, de alguma forma, incomodado, de se sentir entristecido, de se sentir, e até muitas vezes é um sintoma, né? Como ele reage com essas birras, porque havia uma dificuldade, por exemplo, dessa separação. Quer dizer, ele tinha, de fato, em alguns momentos, aparecia ali algumas características do que a gente poderia, né, imaginar do próprio transtorno, né? Mas quando você vê uma criança que consegue trazer esses elementos aqui na clínica, a gente poderia pensar que, bom, será mesmo, né? Será mesmo? O que é que essa criança quer dizer? É quando eu trago essa importância de olhar esse sujeito, né? E às vezes a gente fica muito preso nesse diagnóstico e a gente termina a nossa própria intervenção parte desse princípio, né? Então, é isso que eu chamo a atenção, sabe? E a gente poder olhar essa forma que a criança se apresenta nesse jogo. Certo. Ela entrava nesse jogo com o grupo, como era esse momento dela com o grupo? Ela tinha Não dificuldade em com esse compartilhar? jogo. Não, com esse jogo era Com esse direcionado ao terapeuta. Mas com as outras com crianças, as sim. outras crianças, como ela era? Sim, sim, aos Entrava, poucos ela foi, sim, ela interagia. Ainda com algumas interagia. dificuldades, sim, com algumas dificuldades, mas esse jogo acontecia também. Esse jogo, inclusive, o jogo simbólico, né? Por isso Sim. que eu trago novamente essa questão, né, da gente ficar atento a isso, né? Isso. Ótimo. Esther, tem alguma pergunta do chat? Estava colocando para você agora. Tem uma fala. Ok. Posso falar? Eu quero fazer uma pergunta também. Deixa eu falar. Pode. Vamos abrir então, não é, para esse espaço. Suzana Cabral colocou aqui. É o jogo de papéis que a criança faz. Ela se coloca presa e troca de papel prendendo o terapeuta. É a dinâmica do jogo. Sai do papel passivo e ativamente representa suas dificuldades visando a resolução do conflito. Perfeitamente, é exatamente isso, né? Acho que é isso que a imagem, né? O que eu
pretendi trazer para vocês, né? Entendi que era interessante trazer para vocês esse recorte, como a Suzana traz essa leitura aí, né? Esse resumo. A criança se incomoda com aquela situação que era a realidade dela, né? O que ela vivia na sua história pessoal, e naquele momento ela trouxe nesse jogo, né? Pati, a minha pergunta é como você realiza o trabalho, né? Aí é específico dessa criança, se você realiza esse trabalho com a família, da criança com a família, como é que você realiza esse trabalho? Uhum. Sim, né? Em alguns casos que a família também se permite, essa família entra também, né? Ela é convidada a participar. Necessariamente não são todos os membros da família. Às vezes eu chamo a mãe, chamo o pai, às vezes os irmãos participam. Isso vai depender de como a família se coloca. Essa família é uma família bem difícil uma família como, né, foi dito, uma família numa rotina muito rígida. Então, até para marcar os horários com eles, foram desmarcadas várias sessões que eu os convoquei para conversar, né? Então, esse pai sempre, né, fora, né? Essa mãe muito sobrecarregada, né? Então, essa possibilidade, e talvez até na própria cena, né? Mais uma vez, trazendo para a cena, a gente enxerga isso, né? Como é que essa criança vai resolver esse conflito, né? Então, no simbólico, ela se permitir trazer para que esse conflito, esse incômodo possa ser dado um outro sentido a ela, né? E quando a gente, né, faz uma leitura dessa cena, a gente, de alguma forma, precisa levar para a família. E aí a sua pergunta é interessante, Té, porque às vezes quando a gente leva para a família também no verbal, quer dizer, né, nos encontros verbais, é muito importante, claro, mas a vivência com a família, o brincar junto com a família também dá elementos muito legais, assim, que a família pode perceber também, sabe, na própria prática com a criança. Não foi esse caso, mas eu só vou trazer um recorte de um caso muito interessante, só para ilustrar, de um casal de médicos, e não era uma criança com outras dificuldades, mas só para ilustrar, né, essa participação da família. E aí a família falava muito desse pouco tempo disponível. E aí, numa determinada sessão, na construção de encontro com a família, na construção de uma casa, tanto o pai quanto a mãe ficou a sessão inteira de relaxamento segurando uma caixa de papelão, como se fosse telhado. Eles ficaram exaustos, né? Foram 10, 15 minutos de relaxamento e eles segurando a caixa com as mãos assim, como se fosse um telhado. E ali, naquela cena, eles puderam perceber o quanto como eles estavam lidando justamente com esse tempo de lazer, com esse tempo do brincar com os filhos, né? O quanto estava sendo pesado para eles aquela situação. E com essa família eu tenho pouca, é muito difícil para essa família se disponibilizar, mas eu já convidei, sim. Mais alguma pergunta? Eu quero fazer mais um comentário, né? Vai, Essa vamos lá. Sobre o contato com a família. Uma criança que tem tantas pessoas cuidando dela, que a família delega para tantos profissionais, acaba que a família não tem disponibilidade mesmo para conversar com o profissional, né? Eu acho que é exatamente por conta dessa dinâmica de delegar a criança para 5, 6 terapeutas de várias linhas, sei lá, é que mostra que realmente eles não se implicam. Daí a dificuldade de ir a uma entrevista, poder conversar sobre o que está acontecendo com o filho. Não tem horário, né? Eu coloco várias possibilidades de horário, aí não tem. A gente sabe que são as resistências também, né, Suzana? Então tem aí também
O que é que eu vou ouvir desse profissional? Né? O que é que vai ser dito sobre o meu filho? Mas também tem o dado de realidade, que é o excesso de compromissos e de tantos profissionais ali cuidando desse filho. E o que eu não quero ouvir, né? Isso é Exato. bem a realidade, não é? Uhum. Isso. Fazer uma observação, tudo bem, Fati? Oi, Obrigada. Márcia, que bom ver você por aqui. Muito bom, muito bom. Obrigada aí pela, né, essa oportunidade super rica. Então, eu estava pensando aqui junto com vocês, né, que é uma questão muito importante, né, quando os pais terciarizam, né, eu sempre falo assim, terciarizam o olhar sobre esse filho, né, e no caso dele, eu estou impressionada, assim, que linhas diferentes, né, isso me chamou a atenção muito, porque a gente pensa na constituição subjetiva, né, tem a relacional, tem, né, até o ABA, né, que assim, acho que você falou alguma outra coisa, fono. Então, Isso. a criança, ela fica no lugar da patologia respondendo desse lugar, né? Isso. Então, isso me faz pensar. Muitas vezes eu tenho uma neuro que eu trabalho que ela fala assim, não, quero saber mais de 3 intervenções, eu não quero. Eu já não aceitei casos, quando a mãe chegava, se eu não tenho, ou você vai trabalhar realmente muito com essa mãe, que algo acontece, uma barreira aí, uma tecnicidade que não dá, como é que se fala, que a gente pode falar, que borra a imagem desse filho, né? É borrada, ela não tem uma imagem, né? Então, que sujeito, né? Então, assim, realmente, quando você traz essa ideia, esse exemplo da casa, que exemplo bonito, né, Patrícia, assim, recorte bem bonito, né, de sustentar um teto, é muito simbólico, né? Muito simbólico. Um continente para né, para essa criança. Então, me dá a sensação, agora linkando um pouco quando ele amarra você, né, que tipo, fica aí, você disponível para ele, né? Disponível para essa ação, como a Suzana falou, e fica aí, olha para mim, eu vou correr, aí eu tô livre, né? Tipo, eu acho que a sensação que me dá é que ele queria amarrar todo mundo, né? Assim, deve estar over na cabeça desse menino, e que pelo que você traz, né, não tem nenhum diagnóstico fechado, né? Então assim, e aí eu me questiono, né, assim, sempre me questiono, eu queria trazer isso para vocês, ouvir vocês, da nossa clínica, na nossa clínica, né, quando esses pais não vêm, sabe? Assim, isso para mim é eu sempre falo, né, às vezes, ainda na maioria das vezes, os pais homens não vêm, né? E eu sempre falo assim, mas ele precisa me autorizar. Eu sempre uso essa frase, assim, sabe? Mas ele vai me autorizar, né? Eu já coloco ele assim, não, ele é o pai, ele precisa me autorizar, como eu vou trabalhar? E aí eles vêm, e aí eles se pegam falando, nossa, Márcia, eu tenho meia hora para você, tá? Outro dia eu estava com um, até contei, né, no grupo, né, Suzana? Eu tenho meia hora para você, 1h30 eu tenho que desligar. Ele foi no carro dirigindo com fone, e aí ele ficava assustado. Eu estou falando muito de mim, eu estou falando da minha família, eu estou falando, eu não estou entendendo, mas ao mesmo tempo ele. Então, eu acho assim que é um espaço, né? E um tempo, se a gente pensa no espaço-tempo tônus, diálogo tônico, a meu ver, assim, fundante, sabe? Entende? Fundante, assim, na nossa vida. Assim, na relação que a gente vai construir com essa história, sabe? Queria ouvir vocês, assim, eu achei uma obrigada. Só falei muito. Obrigada pelo seu comentário. Assim, é sempre importante trazer a família para para junto desse filho. São muitas possibilidades que a família tem para se afastar, né? E poucas para chegar junto desse filho, olhar para aquele filho, independente, né, da forma que ele se apresenta, entender que aquele filho assim, tem, né, a sua própria
possibilidade, né, de ser um sujeito, e que a forma que eles olham para esse filho parte também da forma que eles idealizam aquela criança. Então, essa construção com a família é sempre um grande desafio, né? E aí você vai, por exemplo, tem pai que é, sei lá, filho único, tem mãe que veio de uma família muito grande. Enfim, cada história reflete nesse filho, que a gente sabe, né, que já existia antes de nascer, né? Já existia nessa idealização desses pais. Mas uma coisa que tem dado muito certo, e aí de repente fica aqui como uma possibilidade, é que na primeira avaliação, nas primeiras sessões com a criança e sua família, é importante deixar claro que você trabalha com eles, né? É importante você colocar para a família que você está ali no seu lugar, mas que a responsabilidade é deles, né? E que eles vão também participar e fazer, né, junto fazer parte desse processo. E aí ali já é colocado, sabe, assim, que vão ser convocados, que vão ser chamados e que não é só a criança, né? Então, isso é uma coisa legal, assim, que acontece, né? Que tem funcionado. Já está na aula. Acho que tem aqui uma pergunta no chat. Posso ler? Tá bom. Eu vou ler, hein? Ó, boa noite. Gostaria de saber como lidar com os pais. Eu já ia ler essa. Já leram essa? Então eu Não, pode ler, é isso que eu estava... Pode ler. Gostaria de saber como lidar com os pais quando é visível para o profissional a situação dos alunos, mas os pais não querem perceber. É o Itamar de Natal que pergunta, né? Talvez seja professor também. Você pode... Tá. Você pode repetir, Márcia, porque deu uma interferênciazinha, eu não escutei tudo. No Itamar de Natal, pergunta. Gostaria de saber como lidar com os pais quando é visível para o profissional a situação dos alunos, mas os pais não querem perceber. Então, eu acho que ele está falando de algum lugar da escola, né? Bom, veja, dentro da escola, né, a gente tem uma outra perspectiva, sabe? Que não é aqui a nossa, né, a nossa ideia, mas eu vou tentar trazer aqui algumas contribuições. Na escola, o psicomotricista relacional, o psicomotricista, seja ele, né, qual for a abordagem, ele faz parte também de uma equipe de profissionais, né? Então, em geral, esse contato com a família, diretamente com a família, ele não acontece tanto, né? Geralmente, quem se comunica com esses pais, né? Quem acolhe essas famílias dentro da instituição escolar é o psicólogo escolar. Claro que isso faz parte e pode acontecer eventualmente de você poder ser chamado, você vai fazer o seu relatório, aquele relatório é importante, mas pelo menos a minha experiência, né, não é diretamente o psicomotricista que se coloca diante dessa família. Pode até acontecer, mas não é, certo? Então, e outra coisa, né? O professor, ele não tem, por mais que você tenha uma experiência, o professor, o educador, o próprio psicomotricista, por mais que você tenha uma experiência na sua atuação, seja na clínica, na escola, não é ele que vai fechar diagnóstico, não é ele que vai falar para a família se a criança tem ou não tem alguma coisa. Né? Isso é muito delicado, é muito importante, muito ético a gente ficar atento, tá bom? Então, isso é bem importante. E não sei se foi isso que você perguntou, mas eu, né, tentei aqui me aproximar um pouco da sua questão. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Sim. Graça. Vamos lá, Graça.
Oi, Patrícia, querida Pati. Oi. Parabéns pela tua apresentação. Rica, rica em visão ética, em cuidado com o corpo. E a gente te ouvindo fundamentar dá uma alegria, principalmente, de saber a forma que você passa. É simples e, ao mesmo tempo, você traz um contexto tão importante para quem está te escutando. Achei maravilhoso e me veio uma vontade de te perguntar, porque muitas pessoas assistem, depois assistem tua live e a cena que você mostra, eu tenho conhecimento, como você também, e muitos que estão aqui, mas que você falasse da repetição, se há uma repetição daquele conteúdo, dominar e ser dominado, para você conseguir chegar a essa mudança que você apresenta. Porque tem gente que não sabe. Você entende? Eu queria contribuir com essa pergunta. Se houve uma repetição dessa cena, dele te dominar e se deixar dominar primeiro e depois esse desejo de dominar. Essa é uma coisa. E a outra, para não ficar depois eu ter que falar de novo, quando você fala agora uma pergunta que teve sobre a participação dos pais, e uma coisa que eu faço e eu queria contribuir é o seguinte: quando você diz que no começo já deixa claro, hoje em dia eu já coloco como um acordo. É um acordo já feito. Olha, a cada tantas sessões eu já deixo marcado uma com os pais. E tem dado muito certo isso. Porque aí, como Márcia coloca, que às vezes há resistência, e de fato há, sabemos que há, faz parte da clínica isso, esse conteúdo, mas quando você coloca como um acordo já, olha, eu preciso da presença da família uma vez por mês ou a cada 2 meses, mas uma coisa já sistematizada, e deu muito certo, e dá muito certo. Já fica assim, esse mês quem vem? É o pai ou a mãe? Aí a gente consegue manejar bem isso. E um mês o pai, outro mês a mãe, no outro mês os dois. E dá super certo. Queria contribuir com isso. Tá bom? Obrigada, Graça. Sim, ele repetiu outros momentos com esse conteúdo, não só com a corda, com outros objetos. A intenção dele era sempre essa, como Suzana também colocou ali, de conter, né, de dominar. Essa repetição, inclusive, ela é importante para a gente, para que a gente possa olhar aquilo que realmente a pessoa está trazendo como uma questão, né? Então, ele trouxe em outros momentos esse desejo, né? Esse ritual de dominar, de prender, de cobrir, de imobilizar. Né? Então, tinha, sim, essa repetição. Né? Patrícia, eu tenho 2 perguntas. Posso falar? Oi, Oi. Oi. Posso falar? Sim. Nesse ritual aí, né, de repetição e tudo, você faz alguma, vamos dizer assim, interpretação para a criança? Você faz alguma pontuação ou como é que você faz, assim? Então... E uma outra questão com relação aos pais, você também faz vivência com os pais e a criança? Tá, vamos lá. Em relação à interpretação, é muito importante, em geral, quando a criança consegue trazer esses conflitos dessa forma simbólica, esse exemplo que eu trouxe, a gente consegue perceber a própria criança, né, a própria verbalização da criança, esse material verbal dela, vai trazendo aquilo que ela está sentindo. Então, em geral, nesses casos, o psicomotricista ele nem fala tanto,
Mas, aí, assim, saindo um pouco dessa, né, dessa criança, se a gente for pensar, por exemplo, uma criança com TEA, é importante levar aí algum material, alguma possibilidade de uma interpretação, como você falou, aí como você trouxe, nomeou, para que essa criança possa ir se permitindo, né, aos poucos, quebrar aí essas resistências. Mas não nesse caso, inclusive isso é uma das coisas que eu coloco no relatório, né? Assim, essa criança, ela se permite entrar, né? Sem o adulto estar trazendo uma interpretação. Quer dizer, a criança se permite, né, entrar em contato com esse outro, né? Então, isso foi uma pergunta bem importante essa, Luciana, porque são duas intervenções diferentes, né? Dentro de uma estrutura, de uma apresentação, de uma estrutura mais neurótica, vamos dizer assim, e de uma outra estrutura que é o autismo, né? E com relação ao trabalho com os sim, pais... desculpe. Qual foi a tua pergunta mesmo? Desculpa, você faz alguma vivência também junto com a criança e os pais? Sim, e os irmãos, faço, sei lá? Faço. Como eu falei, às vezes a família não aceita. Não aceita, acho que ela não dá conta, às vezes não é o momento, às vezes não é o tempo, né? A gente precisa também entender isso, né? Às vezes a família está numa fase até mesmo de aceitação de um determinado diagnóstico. Então, tocar naquela ferida narcísica, né? Falar sobre aquilo, olhar para aquele filho, né? E se permitir vivenciar suas próprias questões, às vezes é muito difícil. Então, é uma construção, um tempo que você vai construindo aí com essa família, né? Mas sim, eu sempre convoco a família. Obrigada. De nada. Não sei se respondi. Não, sim. Não, sim? Sim. Eu tô começando. Tá bom. Foi só uma brincadeira do jogo de palavras, né? Eu estou terminando o curso de pós, que a Suzana também é minha professora, né? Então, que bom. Perguntando. Vamos perguntar. Pode perguntar. Se eu não souber, eu digo, não sei. Tem Suzana, tem Nivaldo aqui que podem me ajudar a responder. Eu queria... E Márcia também, né? E todos vocês aqui que já têm aí uma experiência também. Queria colocar algumas questões, acho que 2 questões são suficientes, né? Uma das questões que acho que a Suzana pôs aí, que eu achei muito interessante, quando a Suzana diz que a criança busca mudar aquela situação, né? E eu me lembrei da questão que o Freud traz, da mudança da polaridade e da pulsão, né? Que isso indica uma questão importante, né? Que ela está num sofrimento e produzindo sofrimento ao outro de certa forma, ela muda essa polaridade da pulsão. Isso Freud traz com uma precisão incrível, né? Ele dá até um exemplo, né, de uma criança que vai ao pediatra e o pediatra coloca uma espátula na boca dela e ela se sente mal e ela chega em casa, a mãe dá um chocolate a ela e ela chega em casa, chama o irmãozinho e diz, olha, tu me dá um chocolate aí, aliás, eu te dou um chocolate se tu deixar eu brincar de médico também. Aí o irmãozinho menor, normalmente, deixa a brincadeira, né? Aí ele dá metade do chocolate, mas produz um mal-estar na criança, empurrando uma colher na boca dele também, né? E o outro se sente mal e ele se sente melhor porque muda a polaridade da pulsão. Mas uma coisa interessante que eu queria trazer, e que às vezes, talvez, não mais diretamente somente a questão que você apresentou, Patrícia, mas refletindo um pouco mais amplamente, né? Que é essa questão, né, de
que o Alfredo traz, quantos terapeutas para uma criança, né? Que, de certa forma, a Suzana já começou a falar sobre isso, né? E o Alfredo traz uma coisa, né, que é importante a gente refletir, que é esse trabalho que se chama, né, de certa forma, né, o trabalho numa equipe interdisciplinar. E ele modifica esse termo, né, dizendo que a gente deveria trabalhar não com a equipe interdisciplinar, mas com a equipe intradisciplinar. E esse intra, né, produz um outro olhar, uma outra questão, né? Certamente eu entendi quando você colocou essa questão de que o pai é responsável, a mãe é responsável, os pais são responsáveis pela criança. Isso é um fato. E penso que quando você falou, logicamente, né, uma referência dizendo que os pais são responsáveis, mas no atendimento quem é responsável é o terapeuta, né? E é por isso que o Alfredo traz essa questão, dizendo que ele passa a ser um analista de referência, né, o terapeuta de referência, melhor dizendo, em que vai acolher todas as experiências dos outros terapeutas para, a partir dali, conduzir, né, ser o responsável. Ele passa a ser o responsável pelo direcionamento da cura da criança. Porque, senão, a criança termina perdido em departamentos, né? Afinal, quem foi que produziu uma evolução na criança? A gente nunca vai saber. Isso vai ser sempre uma incógnita, né? Sempre algo a ser desvendado, né? E dificilmente poderá ser desvendado, né? Desvelado, né? Esse enigma ser desvelado, porque ninguém pode. Se a gente não acompanha um trabalho dentro de uma equipe, que todo mundo fala dessa criança, desmembra as questões que estão sendo trazidas, a gente corre o risco realmente de estar fazendo um trabalho isolado e não um trabalho realmente em equipe, sem um terapeuta de referência. A Suzana parece que quer falar. Pode falar, Suzana. Está fechado, só. Abrir. Eu quero completar o que você, Nivaldo, está dizendo. Não só ter um terapeuta de referência, como também é importantíssimo que esses profissionais se comuniquem. Sim. Que cada um faz o seu trabalho para lá e para cá. Realmente, se a família está delegando e vários terapeutas, várias pessoas trabalhando, estão partindo a criança em vários pedacinhos, em várias fatias, né? Então, eu acho que realmente, assim, se você puder começar a chamar os outros terapeutas para conversar um pouquinho, né? Eu acho que seria um caminho para ampliar o atendimento dessa criança. Até quando você mostra, por exemplo, eu tenho experiência de dar supervisão para uma menina que trabalhava com uma autista numa equipe multidisciplinar, numa instituição, e quando ela começou a trazer a fonoaudióloga para dentro da sala, a fono ficou encantada de ver como que aquela criança era outra naquela relação psicomotora livre, né? Então, eu acho que tem esse viés de entrar, de tentar comunicar mais, que é exatamente para que ele possa se sentir menos amarrado, porque ele está dizendo do sofrimento dele, da amarração que ele está vivendo, né? Isso. E é interessante quando o Nivaldo traz, e vocês dois trazem, né, Nivaldo e Suzana, essa observação, porque me parece assim, que essa pessoa de referência que é importante que ela se faça presente, às vezes os pais, às vezes, por exemplo, só a mãe, né, ou só o pai, mas às vezes o próprio casal também busca essa pessoa inconscientemente. Né? Ali tem se constrói uma relação também com esse terapeuta, que muitas vezes eles vão buscando inconscientemente essa pessoa que vai
que eles vão buscando mais, que eles vão se permitindo mais levar suas questões pessoais, que se permitem ir mais vezes para as sessões enquanto família, né? Então, isso é interessante que acontece, às vezes, de uma forma natural, mas eu entendo que é preciso também que o terapeuta, que enquanto equipe, né, exista essa comunicação e que se faça presente realmente de uma forma sistemática, né? Porque, de fato, senão essa voz médica ela fica muito potente, né? E, às vezes, isso leva uma angústia para a família, né? Como eu coloco também no texto. Às vezes o médico está nessa equipe, mas às vezes ele não está, né? E aí leva aí alguns... né? Tem uma ressonância aí nessa família, às vezes, de uma forma muito negativa. Eu queria E isso, só um minutinho, Márcia, deixa eu concluir aqui que tem uma estava falando. Faz um tempinho para fazer para Certo, deixa eu concluir, tá certo? Só um minutinho. Na realidade, também essa questão, né, dessa equipe intradisciplinar, ela é importante, até porque muitas vezes acontece, como você narrou aí na sua apresentação, que muitas vezes está essa equipe intensa atendendo uma criança e por falta desse elo de ligação, muitas vezes, de um terapeuta de referência, também se retarda, já que é o tema, né, o diagnóstico, né, porque depois de tantos atendimentos, talvez fosse possível, né, eu digo porque eu vivi uma experiência trabalhando numa clínica escola, né, onde tinha uma equipe de supervisores com profissionais de áreas variadas, né, e tínhamos sempre, né, essa discussão dos casos clínicos, e onde cada um falava, né, um do departamento pedagógico que atendia criança, o outro da psicomotricidade, o outro da análise, o outro seja lá de aplicação de testes ou isso, aquilo, outro, outros que já escutavam os pais, e a partir dali a gente fazia uma escuta da criança. Não é? Não, escutar os terapeutas em função da escuta da criança. Então, isso é muito importante porque nos leva também a refletir sobre essas várias áreas onde a criança está sendo atendida e, consequentemente, a possibilidade de a gente abrir, ou pelo menos, uma hipótese, né, diagnóstica, ela existe. Não é só para refletir um pouquinho com você aí na sua apresentação. Ok. Posso acrescentar? Márcia, tu me dá licença só um minutinho? Claro. Eu poderia aguardar, porque tem algumas questões aqui no chat. Vou informar. Sobre esse tema. Eu vou informar que Silvana está com... A nossa mediadora, Silvana Almeida, está com alguns probleminhas de conexão, aí me pediu suporte. Tá? Ok, Esther. No chat, a pergunta de Francisco, ele agradeceu e disse que contemplou, a sua resposta contemplou, Itamar de Natal, que bom, sobre a escola. Tá? Ótimo. Aí Priscila França coloca aqui, há casos também que o pai é autista, já com mais autonomia e tudo mais, e fica difícil o diálogo para perceber o que a criança sente. Está específico o que falo, chora muito na sala de atendimento e de repente abraça a psicomotricista relacional e permanece no colo. Priscila, se você quiser se colocar, fica à vontade. Mas o que eu entendi é que ela fala da dificuldade de pais que já têm o diagnóstico, né? Pais de crianças com TEA, que também têm o diagnóstico de TEA. É bem interessante essa, né? A gente sabe que aí é multifatorial também, mas assim, eu acho que
de qualquer forma, você consegue chegar nessa família, você consegue aí uma escuta, sabe? Eu tenho, sim, essa experiência de alguns casos de pais que têm diagnóstico, mas que é possível, sim, construir um processo com a participação desse pai e dessa mãe, né? É possível, sim. Agora, às vezes, isso também é importante, às vezes essa família, esse pai ou essa mãe que recebe esse diagnóstico, essa possibilidade de diagnóstico, muitas vezes entram em um sofrimento psíquico, né? Então, às vezes, a gente pode desencadear e potencializar nesse pai ou nessa mãe ali um sofrimento maior, às vezes até uma depressão mesmo, né? Isso é importante a gente ficar atento. E aí você, de fato, percebe que essa família está bem sofrida naquele momento, né? Principalmente no início do processo. E aí é importante a gente, né, que a gente possa acolher, às vezes, se for o caso, até encaminhar, né, esse pai ou essa mãe para uma psicoterapia. Márcia, me perdoe pela interrupção, mas fica à vontade. E aí eu gostaria de solicitar, por conta da nossa hora, né? Tá tão gostoso o nosso papo, mas já são 9h27, né? Eu vou abrir espaço para a Márcia, para mais uma pergunta para poder a gente finalizar. Combinado? Tá fechado, Márcia, teu microfone. Obrigada, tá? Não, era só para completar, que eu acho que essa questão é muito importante, que veio, né, que você oportunizou a gente pensar e refletir, são essas palavras, né, em volta desse luto do filho ideal, né? Eu acho que é disso que a Patrícia está dizendo, que é um lugar de muito cuidado e sensibilidade. Super importante o que o Nivaldo traz, você até usou uma palavra, Nivaldo, não compartimentar a criança, né? Exatamente, né? Porque aí você incorre até num perigo de, ao invés de integrar psicossomaticamente, puxar a criança para cada lado, né? Agora, o que eu vejo, até pela minha experiência, quando eu trabalhei na Unifesp, com equipe interdisciplinar e transdisciplinar, muitas vezes, que é muito diferente de multiprofissional, né? É que no público, às vezes, a gente tem uma coisa muito rica, porque a equipe está toda lá. Era desde a enfermeira, assistente social, psiquiatra, psicanalista, psicomotricista. E aí as discussões, Nivaldo, quando você traz, eu vivenciei, são incríveis, porque realmente a criança é o foco, o sujeito é o foco, né? E você troca, enriquece, aprende com outro profissional, circula, né, o suposto saber, né? Porque de quem é o saber que você traz, né? De quem é a cura, né? É exatamente nessa integração, quando você citou Alfredo, eu penso na integrativa, né? A visão da integrativa que eu gosto também de pensar. Mas eu acho que a Patrícia vai trazendo esse tempo que também tem que ser cuidadoso, e eu não sei se vocês com certeza devem viver isso na clínica particular, né? Eu tenho algumas pessoas aqui comigo e outras fora. Nem sempre você dá conta de onde chega a demanda, né? Então tem pessoas, por exemplo, às vezes de algumas linhas que são métodos muito fechados, né? Isso. Que até resistem à entrada do profissional. Eu até vivenciei hoje uma reunião de equipe dificílima. Isso. Difícil hoje. Demais, acontece demais, Márcia. Demais. Dificílima, porque a pessoa quer dizer que ela fez isso, que ela pensou aquilo, que ela pensou aquilo. E como se tivesse aí, em algum momento, a gente sente até uma rivalidade, sabe? Como se eu é que sei, entendeu? E aí você, só para terminar, quando você fala da referência, né, Nivaldo traz, a Suzana e a Patrícia traz, que eu acho muito interessante é pensar nessa transferência, né, que a gente vai dizer, como se dá uma transferência com uma equipe com 5 profissionais de linhas muito diferentes, se não tiverem atravessamento do sujeito, né? E muitas vezes o primeiro que atendeu, ele se diz o referente, né? Assim, tipo, eu é que sou, né? Então, é uma construção, né,
que precisa de um tempo, é um manejo, não tem uma receita de bolo, nem uma cartilha, mas acho super importante essa discussão, e o que o Nivaldo traz é a questão de isso estar sempre ali para a gente latente, né? Que até a Graça também falou, né? Essa importância da gente, dessa posição do psicomotricista, sabe? De se posicionar. Eu acho que sim, eu acho que é isso que... eu sim, achei essa discussão super pertinente. Obrigada por vocês enriquecerem. Que bom, Márcia. Concordo plenamente com você. É um processo de construção com a família, de construção com essa equipe e a criança ali, né? No meio de tudo isso. E muitas vezes acontece de sair de uma terapia. Quer dizer, você começa a, né, construir com a criança, com a família, todo o seu percurso, e aí a família tira, né? A família desiste, né? Lógico, a gente sabe que tem aí os fantasmas deles, a gente sabe que a gente lida com isso também, mas justamente porque alguém disse que tal terapia era melhor, né? Porque a mãe do colega do meu filho, né, que foi para o neuropediatra, para o médico tal, e disse que, sabe? Então, fazer esse acolhimento e construir essa relação transferencial que vai aí aos poucos é um grande desafio, né? Mais alguma pergunta para fazer o encerramento? Eu gostaria de falar. Posso? Pode. Então, boa noite a todos. Quero parabenizar a Patrícia por esse tema tão importante. Agradecer também a Gira Saberes, né, por essa oportunidade. E também lembrar, assim, trazer um pouco de contribuição de tudo que foi dito, de uma importância muito grande, mas uma das coisas que eu também sempre falo para as famílias é que toda criança ela está na fase, ela está desenvolvendo. Então, durante todo esse percurso do seu desenvolvimento, algumas questões comportamentais elas vão realmente acontecer, até para que a criança possa ir aprendendo a lidar com o seu comportamento, com a relação com as outras crianças, com a sua família também. Então, muitas vezes a família chega muito angustiada, querendo respostas rápidas, mas isso vai levar um tempo. E muito importante também esse acolhimento que é feito na clínica, né? Onde a gente coloca também essa família no lugar da escuta, no lugar da observação e no lugar de colocar esse corpo presente também na relação com o próprio filho. Então, aqui fica o meu agradecimento à Patrícia, à Gira Saberes e a todos que estão presentes também, por todas as contribuições. Obrigada, Kátia. Beijão para tu. Para tu também, Pátria, para todo mundo. Mais alguma pergunta? Esther, tem mais alguma no chat? Você queira colocar? Tudo ok? Não, só agradecimentos. Só os agradecimentos agora. Muitos agradecimentos, né? Muitos. Que coisa boa. Pelas colocações, pelas contribuições, né? Só agradecimentos. Eu só queria colocar uma coisa, Silvana, para vocês visitarem nosso canal no YouTube, tá? Gira Saberes, inclusive tá lá a live de Suzana Cabral, né? Tá lá disponível no nosso canal do YouTube, assim como outras lives, e posteriormente estará disponível a live de Patrícia também. Tá? Então, não deixe de dar o like, se inscrever no nosso canal, que todas as informações nós vamos colocando e inserindo lá. Obrigada. Obrigada, Esther. E o agradecimento minha gente, um grande beijo a você, Patrícia, não é? Quero agradecer a Patrícia Távora pela sua grande contribuição, não é? Por esse trabalho bem fundamentado, né? A apresentação do caso também, e foi uma troca muito boa. Eu acho que você tem contribuído bastante, principalmente nesses tempos, né, que estamos vivendo, né? Nesse momento, você está sempre se esforçando, trazendo uma contribuição, trocando, não é?
Isso só enriquece a psicomotricidade. E parabéns pelo seu trabalho. Agradecemos a todos da ABP Pernambuco e a Gira Saberes. Boa noite a todos, Muito obrigada obrigada. pela presença. Boa Beijo. noite. Muito obrigada, Boa ABP noite. Pernambuco, Nivaldo, Suzana, Marcelo, todos, Márcia, Kátia, ai meu Deus, Luciana, Marcelo, que eu já falei, Esté, Graça, tanta gente aqui, Carolina, Marise, Léa, Ju, Marisa, Janaína e Fernanda. Falei todo mundo. Valeu, Pati. Abraço para todos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau.